Boa noite, pessoal. Voltei. Voltei de novo. Tô suando que tô derretendo. Mas a gente não pode fazer nada, né? Não se pode fazer nada. Temos que ir levando. Quero ver se arrumo isso aqui para levantar mais um pouquinho o tripé aqui. Eu acho que ele tá meio baixo. Acho que assim fica melhor, né? Deixa eu ver. Acho que tem que ser um pouco mais alto. Deixa eu ver. Ué, quanto mais eu levanto para ficar pior, eu acho que tem que ser mais baixo. Olá, pessoal. A gente, quando não tem as coisas certas para fazer, a gente se incomoda bastante. Assim fica melhor, né? Tanto do fio é um para lá, outro para cá, outro para lá. Um vai para lá, outro vai para cá. Boa noite, tudo bem? Amigos e amigas, irmãos e irmãs. Cinquenta e um, 1:5. Eu vou deixar aqui. Isaías, que eu preciso fazer. Aquilo semana de Isaías. 900 que ele foi parar que eu não achei mais. Isaías 51. Não é Isaías. Salmo 51. Eita! Eita, nós! Essa palavra é brasileira mesmo? Eita, nós! E então, vamos lá. A lição desta noite, que já era para eu ter feito durante o dia, mas com esse calor, eu tava assim, que barbaridade. Eu tô suando, coisa que eu não suo. Tudo bem? Boa noite. Agora é para valer mesmo. Tá bem? Eu falei para vocês que eu não vou chorar mais. Tá em Salmos 51, 1-5. O título da lição de hoje é Cria em mim um coração puro. Sabe onde que está? No livro de Salmos? No Salmo 51, de 1-5. Aqui. Essa Bíblia é muito boa, porque ela é bem grande.
Davi, quando se viu em pecado, em muita coisa que ele se enliou muito em muita coisa que ele fez, né? Aí ele pensou, agora eu não tenho mais perdão de Deus. Pequei, pequei muito. Fiz o que era ruim aos olhos de Deus. Aí ele disse assim para o Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele suplicou a Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões, ele disse. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, 1 a 5. Deixa eu ver se eu estou no 5 já. Aqui, ó. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconheceu que ele era um pecador, quando ele se viu apurado, né? Davi, ele foi chamado amigo de Deus, mas ele fez bastante coisa errada. Para começar, eles tinham várias mulheres, né? Naquele tempo, não era, podia ter um homem. Mas também não era muito do agrado de Deus, mas em todo caso, como o homem nasceu na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, foi em pecado mesmo. Porque na verdade o sexo no casamento ele é abençoado, mas ele fora do casamento ele é pecado. E foi o que Davi fez, né? Ele reconheceu a pequenez que ele era, assim como nós também, né? Somos pequenos. Somos pequeninos diante de tanta grandeza do nosso Deus. Aí quando ele disse para o Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e a multidão das tuas misericórdias. Ele se prostrou no chão. Ele se deitou no chão, clamando a Deus. Salmo 51. Porque o pecado dele era sobremodo grande. Quer dizer, não tem tamanho de pecado, né? Todo pecado é pecado. Se roubar uma cidade inteira, um país, um estado inteiro, e uma agulha é a mesma coisa. Pecado é pecado. Ele disse, pequei contra ti, e contra ti somente.
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus é puro e é justo. O julgamento de Deus é justo, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Não vai escapar nada dos olhos de Deus, nada nesse mundo que a gente faça. Tudo Ele vai ver naquele dia. Ele vai ver. Nada vai passar desapercebido diante de Deus. Tudo vai vir à tona. Tudo vai vir. E Deus vai falar tudo que a gente fez. Porque Ele não criou o homem para isso. Criou o homem para ser honesto, obediente, amantes de Deus, apaixonados por Jesus. Mas não. Hoje em dia a gente veja tanta coisa, que as pessoas estão abraçando as coisas materiais, estão esquecendo da consagração, de visitar os doentes, de ver se alguém está precisando de alguma coisa, visitar o doente, a viúva, o oprimido, as crianças desamparadas, as famílias que nada têm, que precisam tanto da ajuda da gente. Mesmo que eu tenha só uma coisinha só, mas eu tenho que repartir com aquele. Esse é o certo. É assim que Deus quer. E levar a sua palavra. Consagração. Ali diz no título de hoje, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu para Deus criar um coração puro. Ele se sentiu impuro, Davi, quando ele pecou. Ele tinha mulheres e filhos. Aí viu a moça lá do outro lado, que era muito bonita, a Batseba. Uns chamam de Betsabá, mas na Bíblia diz Betseba. E ela era casada. E o marido dela era um guerreiro também. Ele era o braço direito de Davi, né? E ele cuidava só, ele obedecia muito o seu rei. Ele era um bom guerreiro naquela época. E deixava a mulher dele sozinha ao léu. Pediu, parece que pediu mesmo, né? Ali, Davi, ao meu modo de ver, Davi não pecou sozinho. Ela também se apaixonou por ele, vendo ele lá de baixo. Fingia que não via, mas estava vendo ele no terraço do palácio do rei. E o marido lá na guerra não se importava com a mulher. Em 7 dias de casamento, ela não tinha ele com ela. Ele só queria saber de ser um bom guerreiro. E ela era uma moça muito bonita. Não tinha filhos. Davi se apaixonou por ela. O marido, porque não cuidou dela direito. Não deu o amor, o carinho que ela precisava. Ela encontrou em Davi. E Davi achou assim, esse guerreiro dele, um imbecil, de certo, na época. Porque com uma mulher bonita daquela, ele ia para a guerra e não se importava de ver a esposa dele. Ele veio e dormiu junto com os servos lá embaixo.
e não foi dormir com a sua esposa que morava perto, com a Betsabá, né? Aí foi aonde que ele pecou, né? Aí depois ele queria que ela, ele mandou chamar ele veio, ele deu bastante bebida para ele, jantou com o rei e todos foram dormir. E ele não foi dormir na casa dele com a mulher dele, que era pertinho. O, o guerreiro Urias. Aí, ó, Davi ficou furioso, né? Uma mulher daquela. E ele queria colocar no Urias. Porque ela veio contar para Davi que estava grávida de Davi. E aí, uma mulher naquela época que ficasse grávida, tivesse outro homem, era, ó, ou então apedrejada. Maria Madalena só não foi apedrejada porque Jesus estava por ali. E Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que disser que não tem pecado. Porque todos nós temos e somos pecadores e nós não merecemos nada. Só pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é grande. Ele nos ama muito. Ele é o nosso Pai querido, Pai de amor, de bondade. Senão nós não teríamos. E se nós dormirmos no ponto e não estudar, e não fazer a vontade de Deus, nos preparar, que eu sempre falo que nós temos uma mala. Essa mala é como um casal que vai viajar, uma pessoa que vai viajar. Ali ela coloca as roupas, calçado, os utensílios de limpeza, de higiene, ele coloca tudo dentro daquela mala, meia, cueca, tudo ali. Porque ele vai viajar, ele tem que ir levar as coisas dele dentro da mala, ele não pode viajar sem a mala. E nós também vamos viajar com Jesus. E estamos nós limpando o nosso caráter, fazendo a vontade de Deus, que a mala para nós é essa aí. É estar com o coração limpo, fazer a vontade de Deus, consagração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tirar tempo para Ele, amar o nosso próximo, visitar Ele, ter compaixão dos nossos queridos, nossos amigos, nossos parentes, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossas filhas, nossos netos, o vizinho, o amigo, né? Limpar o nosso caráter sem mancha para chegar diante de Deus, senão jamais veremos a Deus. Então aqui essa semana, esse verso aqui, hoje está falando sobre Davi, né? Então ele disse, o salmista apelou à misericórdia de Deus. Ele se viu tão apurado que ele apelou à misericórdia de Deus. Só pela misericórdia mesmo. Depois de tudo que ele fez, né? Ele se sentiu mal, né?
Aí ele apelou, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O rei Davi derramou o coração diante do Senhor, pedindo o perdão dos pecados, nos momentos espiritualmente mais sombrios de sua vida. O perdão é um dom extraordinário da graça de Deus. O resultado da multidão das tuas misericórdias, em 51:1, o rei Davi apelou ao Senhor que não tirasse de acordo com o que seu pecado merecia. Salmo 103:10. Mas segundo o caráter divino, ou seja, segundo a misericórdia, fidelidade e compaixão de Deus. Deus é compassivo e tem compaixão de seus filhos, mesmo rebeldes como somos. Aqui diz, como o perdão dos pecados é retratado aqui? Qual é o objetivo do perdão divino? Está em 51:6. Eis que comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Até onde é? Pergunta ali. Até o 19. Purifica-me. Davi disse, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Ele pediu para Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Sacrifício para Deus tem que ser o coração quebrantado. Quebrantar o coração diante do Senhor. Rasgar o coração. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Novilhos para sacrifício, né?
Ali Davi se humilhou perante Deus. Ele ficou desesperado, Davi. Porque ali estava em jogo, né? Uma criança que a suposta mulher que estava grávida dele, mulher do outro guerreiro. E ele mandou que colocasse. O marido dela mesmo, Urias, pediu que colocasse ele na frente da batalha. E Davi mandou que Joabe colocasse ele na frente da batalha. Ali ele foi morto. E nem ficou sabendo que a mulher estava grávida. E nem ficou sabendo que a mulher casou com Davi. No dia da ressurreição ele vai ter uma surpresa. Quando ele souber que ela teve um filho de Davi. Ela perdeu aquele filho. Deus disse que aquele filho ele não ia ter, ele ia levar aquela criança. Aí depois que ela ficou grávida do rei Salomão, a Batseba. Já pensou o guerreiro Urias, esposo dela? No dia da ressurreição, que todo mundo ressurgir, ele vai saber que ela foi esposa do seu senhor, do rei Davi. E que ela teve um filho com o rei Davi. E que o rei Davi queria que ele fosse dormir na casa dele para colocar a culpa no Urias, que o filho era dele. Que o filho era de Urias. E, no entanto, o filho era de Davi. Davi pecou, hein? Foi bem safadinho também. Né? Nós também somos pecadores. Aí ele teve que se humilhar perante Deus, se arrastar no chão. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova dentro de mim. Ele pediu para ser renovado, que ele ia falar de Deus, ele ia mudar. E ele ainda pediu para Deus cuidar dela. Não deixe que mate ela. Quase que ela foi apedrejada. Né? Ali, muita gente estava envolvida nisso ali. O marido dela também estava. Porque ele não procurava ela. Deixava ela uma mulher bonita sozinha. Preferia mais a guerra do que a esposa. Para que casou? Por que casou? Bem interessante, né? Isso aí dá um baita de um sermão na igreja. Né? Eu ainda quero preparar esse sermão para pregar na igreja. Deixa só me ajeitar primeiro. Que vou começar de novo a pregar na igreja e eu quero fazer como o rei Davi. Que eu ainda não me acho totalmente limpa. Ainda tem algumas coisas para colocar na minha mala. Acertar. Então, foi assim que aconteceu, né? O perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal da inocência. Produz uma mudança profunda que alcança o íntimo do eu humano. Do eu é do orgulho. Produz uma nova criação. O verbo hebraico bara, traduzido como criar, retrata o poder criativo divino. Só Deus pode, bara,
Somente Deus pode produzir uma mudança radical e duradoura no coração das pessoas arrependidas. Só Ele. Davi pediu que Deus o purificasse com isopo. Ele sentia que sua culpa o mantinha banido da presença do Senhor. Da mesma forma que o leproso era banido da comunidade enquanto estivesse impuro. Ele temia que os cristãos não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifícios que fosse capaz de expiar seus pecados. Dos premeditados de adultério e assassinato. Somente a graça divina incondicional poderia aceitar. O coração quebrantado e contrito de Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Ao pedir sacrifício, purificação com isopo, ele desejava voltar à presença divina. Lava-me com isopo. Devia ser algum produto, alguma coisa, né, daquela época que se lavava, né? Ou algum objeto que passava para se lavar. Purifica-me com isopo. Ainda quero saber essa palavra, o que é isopo, que eu já esqueci. Então aqui diz assim, ó, se Deus perdoou Davi por adultério, engano e assassinato, há esperança para você. Seja qual for a sua situação diante de Deus, qualquer situação, Deus perdoa. É que nós não podemos, temos que abandonar o pecado e não fazer mais. Tem que ser abandonado aquele pecado, ser uma nova criatura. E isso a gente deixa no tanque batismal, quando a gente é imergido, submergido, né, na água, no batismo nas águas. Ali a gente recebe o Espírito Santo de Deus no batismo. Porque ele disse, aquele que se arrepender e se batizar e crer, será salvo. E aquele que não fizer nada disso será condenado. Isso é muito triste. É muito triste, é muito sério, pessoal. É muito sério. É muito sério. Não podemos brincar de Deus, nem com a salvação. A gente não sabe o dia de amanhã. Porque morreu, tchau, parou ali. Não tem mais chance de salvação depois que a pessoa fecha os olhos, que ela morreu. Não tem mais chance. Só na última ressurreição dos mortos, dos ímpios, que vão ressuscitar para ver Jesus em glória. Eles vão reconhecer que realmente Jesus, que Deus é Deus, mas vão ser todos queimados. Isso é muito triste, eu não quero isso para mim. Vamos nos preparar, pessoal. Vamos nos preparar. Tá bem? Essa foi a lição de hoje. Crie em mim um coração puro. Davi implorando ao Senhor. É o que nós temos que fazer, rasgar o nosso coração também, porque somos pecadores, e pedir para Ele modificar o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, a nossa maneira de agir em tudo, de vestir, de agir, de comer, de caminhar,
ter pessoas, ter amigos bons, sinceros. Pedir para Deus transformar a gente. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele se sentiu assim muito impuro, Davi. Às vezes eu fico imaginando assim o que aconteceu com ele naquela hora, naqueles dias. O profeta Natan era na época ele que levava as coisas que Deus falava com ele, com Natan, e ele levava para Davi as coisas que Deus mandava. Foi na época do profeta Natan, depois do reinado do rei Davi, do rei Saul. Depois de Saul foi Davi. Davi foi ungido rei com óleo. E Saul também foi, mas fez tudo errado contra a vontade de Deus. Tinha a salvação na mão e fez tudo errado também. Tudo errado. Perdeu a guerra, perdeu tudo, perdeu os filhos, morreram todos. O rei Saul. Acho que morreu quase toda a família. As que escaparam estavam no palácio com Davi. Tá certo, pessoal? Gostaram da meditação, da palavra? De segunda-feira? Amanhã, terça-feira, tem outra. Cada dia tem uma página. Agora eu quero ver qual é a outra. Amanhã é se tu, Senhor, observares a iniquidade. Iniquidade é pecado. Como a gravidade do pecado e a esperança para os pecadores são retratadas, né? A gravidade é grave pecado. A gente pensa que não faz mal, só fui até ali. Na verdade, nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Só pela misericórdia de Deus. Louvado seja o seu nome. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele possa ouvir as nossas queixas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim e tira os meus pecados. Não me retire o teu Espírito Santo, ele falou. Não me retire o teu Espírito. E Davi foi chamado amigo de Deus. E Deus, com sua compaixão e misericórdia, o perdoou. Perdoou ele seguiu a vida para frente, porque tinha muita coisa para ele fazer ainda. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Um grande abraço, tá? Amo vocês. Vocês estão aqui, ó. Eu falo essa meditação porque eu amo vocês. Eu quero que vocês também fiquem sabendo das coisas. Aqueles que não sabem. Mas tem muitos que me seguem aqui que sabem. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tá bem? Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe cada família aqui representada nesse canal. Que Ele nunca deixe faltar o pão. Nunca retire o seu Espírito Santo de vocês, de nós. E que Ele nos dê sempre a sua paz. Que o julgamento de Deus é justo. É com justiça. Ele é um Deus justo. Ele é amor. Mas Ele é justiça também. Não poderia ser de outro jeito. Porque Ele nos ama tanto, por isso que vão ser julgados. Ou para a direita ou para a esquerda.
Essa direita e esquerda, isso já vem de, ó, de muito atrás. Muito. Já existia. E até hoje ainda brigam a direita e a esquerda. Um absurdo isso aí. Um absurdo, um inventando coisa do outro. Calúnia, mentindo, fake news. Mentindo. O ladrão não é ladrão. Quem não é ladrão, aí é ladrão. Eu sempre digo, o certo é errado e o errado é o certo. É tudo errado nesse mundo mesmo. Tudo. Ninguém merece nada. Deus é tão bom que ainda está esperando tanto para derramar de cima as pragas. Porque nós todos somos pecadores. Nós não merecemos nada. É só pela graça. Porque Ele veio, nasceu e morreu por nós. Senão ninguém teria salvação. É só ler lá em São João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Boa noite.